mas você é sempre bem-vinda aqui, Raquel. Ok, então vamos começar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos, e a nossa entrevistada de hoje. Boa noite, pessoal. É muito gostoso estar aqui mais uma vez na nossa já tradicional Terça Literária. É gostoso rever os amigos a cada terça-feira, sempre muito bom. E Dalila, uma honra para nós ter você aqui. Estamos muito felizes. Você que é uma escritora tão importante de maneira geral e também na história da UBE. É com muito prazer que a gente recebe você aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Pode falar, Dalila, pode falar, por favor. Não, só queria agradecer ao Ricardo, muito obrigada pelas palavras, e é uma alegria imensa estar aqui, acredito. A alegria também é nossa, Dalila. Nosso vice-presidente Ricardo Fernandes também dá as boas-vindas para vocês. Oi, Dalila, tudo bem? Boa noite. Olá. Boa noite, amigos, amigas daqui do Zoom, do YouTube. É um prazer estar aqui. Depois da entrevista, eu vou coordenar as perguntas e respostas, tanto do YouTube como aqui, para que o pessoal também participe da reunião. Muito obrigado. E uma ótima entrevista. Obrigado sempre pela sua mediação, Ricardo Fernandes. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19 horas, via Zoom, como está acontecendo neste exato momento, com transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo de entrevistas, olha, só em 2021, essa aqui é a 35ª entrevista, mais as entrevistas de 2020, então a gente já tem lá mais de, eu calculo, não contei, mas eu calculo ali que a gente já esteja na casa das 70, 80 entrevistas. Todo o nosso acervo fica disponível no Spotify e no Google Podcasts. No Spotify você também encontra o BEcast, podcast da União Brasileira de Escritores, com as notícias da entidade. Convido vocês também para no próximo dia 14 de dezembro, aqui na Terça Literária, a gente encerrar o ano de 2021. A gente vai entrevistar a vencedora Carla Bessa, vencedora do nosso concurso de contos Ana Maria Martins, com a presença de outros contistas que se classificaram, e nós vamos fechar o ano de 2021 nesse dia 14 de dezembro. Vocês estão todos convidados. Nossa entrevistada de hoje é Dalila Teles Veras. Ela é natural do Funchal, Ilha da Madeira, em Portugal, né? Vive no Brasil desde a infância, reside e trabalha há 47 anos na cidade de Santo André, aqui em São Paulo, onde atua como ativista cultural, livreira e editora. Mas a Dalila, inclusive no nosso podcast, ela disse que ela gosta de ser chamada de poeta. Ela é, para começo de conversa, poeta. Ela coordenou de 2007 a 2017 o Fórum Permanente de Debates Culturais do Grande ABC e integra, pelo 3º mandato, o Comitê de Extensão Universitária da Federal do ABC como representante da comunidade externa. Receber Dalila Teles Veras aqui na nossa Terça Literária é uma grande alegria. Ela foi diretora e secretária-geral da nossa entidade em 3 gestões. Primeiro, de 1986 a 1988, na presidência de Ricardo Ramos, pai do atual presidente Ricardo Ramos Filho. Também foi secretária-geral de 1990 a 1992, quando Cláudio Willer era o presidente da UBE. E de 94 a 96, na gestão Fábio Lucas, em que ela foi também secretária do Conselho. Seja muito bem-vinda, Dalila. Quem vai entrevistar a Dalila é Antônio Carlos Fester, que atualmente é o responsável no nosso podcast pela memória da UBE. Trazer a Dalila foi a ideia dele, exatamente por causa desse trabalho que o Antônio Carlos faz de
ao mesmo tempo que a gente está renovando a entidade, Antônio Carlos faz questão, e é um trabalho muito importante para nós, a preservação e a organização da memória da entidade, né? Então, o entrevistador de hoje é Antônio Carlos Fester. O nosso combinado, Dalila, é que o Antônio Carlos faz cerca de 45 minutos, 50 minutos de pergunta, e depois a gente abre para o público. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Dalila, é uma alegria, né? Uma emoção estarmos aqui, nós dois, um pouquinho menos jovens, né? E depois com tanta água que rolou nas nossas vidas nesses anos todos. Eu fiquei muito emocionado vendo o seu discurso ao receber o título de doutor honoris causa da faculdade do ABC há uns 2 meses, né? Já faz 2 meses? Setembro. Certo. Onde você disse, sou o que li. Então, vamos começar por aí, assim, você contando para a gente como é que você entrou em contato com a literatura, né? Por que você é o que você lê e como é que foi o seu primeiro contato com a UBE, os primeiros contatos com a UBE. Por favor. Uau, são tantas perguntas, vamos tentar aqui organizar o pensamento. Antes de mais nada, eu quero dizer que é uma alegria imensa e uma emoção muito grande estar de volta a uma casa que foi minha e nossa por muitos anos. Nós vivíamos na UBE, a gente frequentava semanalmente, nós tínhamos uma sede, é importante que os jovens saibam, nós tínhamos uma sede ampla, tínhamos um bar com um patrício meu que fazia caldo verde super gostoso nos dias frios para que a gente se alimentasse, alimentasse o corpo também. Então, era um lugar de acolhimento, não é? E as pessoas se conheciam ali, não havia WhatsApp, não havia YouTube, não havia coisa nenhuma. Então, era a presença, era o abraço, era o olhar, era a fraternidade que rolava ali. Foi, sem saudosismo, uma época, eu diria, de formação minha mesmo, quando eu entrei em contato com grandes, imensos escritores que ou faziam parte da diretoria ou visitavam a UBE. Nós tínhamos um jornal onde eu participei também muito de forma bastante ativa. Enfim, só posso estar emocionada mesmo. Muito bem, meu contato com a literatura, não sei. Acho que eu nasci com ela, porque a minha memória não registra o meu primeiro contato. Mas desde que eu aprendi a ler, eu tinha uma avó. Minha mãe gostava de ler também, meu pai não era letrado, era um comerciante oriundo de uma família rural na Madeira, mal aprendeu a ler, e a minha mãe lia muito bem. Mas o hábito de ler veio com uma bisavó, a avó da minha mãe, que lia demais, lia o jornal diariamente, já era uma senhora idosa, morava na minha casa, e ela assinava uns romances que vinham em fascículos, tipo, sei lá, romances românticos, parece-me que eram traduções francesas, chegava toda semana ou quinzenalmente, e eu lia de segunda mão. Obviamente, eu tinha que esperar ela ler isso e depois eu li. Eu nunca li literatura voltada para a infância, eu não sei o que é isso, na minha infância não havia isso. Desde que eu comecei a ler, os poetas portugueses, os escritores portugueses. Eu lembro de um que eu lia com paixão, que é o Augusto Gil, um poeta que foi lido muito no Brasil nos anos 50, 60, e eu declamava os poemas dele, sei e decora até agora. Então, eu sempre levantava a mão na escola para recitar os poemas do Augusto Gil e de alguns outros mais, digamos, conservadores. Enfim, eu comecei a ler literatura essa de Queiroz ainda no 3º ano do curso primário. Eu sou uma autodidata, eu não frequentei escolas formais, além do curso primário em Portugal e o 4º ano no Brasil. Todos os cursos que eu fiz foram informais para me capacitarem para trabalhar.
Eu era filha de uma costureira, de um pequeno comerciante e precisava trabalhar. Então, eu fiz datilografia, estenografia, cartas comerciais, curso de secretariado prático, enfim. E tive uma carreira profissional nessa área, estudei inglês, era uma secretária bilíngue de uma multinacional, trabalhei 10 anos nas indústrias Gemer, em São Bernardo, como secretária bilíngue de diretoria, galguei todos digamos, os postos da carreira de secretária administrativa e, infelizmente, os bancos escolares ficaram distantes de mim. Quando percebi, já não tinha mais interesse. O meu curso primário aqui, o término do curso primário aqui no Brasil, o 4º ano do curso primário, foi traumático, e eu falava como uma portuguesa e fui objeto de muito bullying na escola. Eu não sabia que se chamava bullying. Os portugueses eram objeto de piadas nos anos 50. Eu cheguei aqui em 57. Então, contava-se no recreio muitas piadas sobre portugueses incultos, burros, tacanhos, e como eu era portuguesa, aquilo me atingia. Acabei dando algumas cabeçadas em algumas colegas, enfim, porque eu nunca fui de levar desaforo para casa, mas eu não me interessei muito pelos bancos escolares, ainda que informalmente eu sempre tenha tido contato com escolas, com universidades, já falei centenas de vezes em universidades como convidada, e nunca revelei esse aspecto. Eu disse no recebimento do título de doutora honoris causa pela Universidade Federal, agora no último dia 21 de setembro, no meu discurso citado pelo Fester, que eu sou o que li. De fato, meus mestres são os livros, eu plagiando o Augusto de Campos, não, acho que foi o Haroldo de Campos, ele dizia que vivia numa bibliocasa. Eu também vivo numa bibliocasa, tenho livros espalhados pela casa inteira e são meus mestres, de fato. Agora, eu não excluo os mestres que cruzaram por mim e muito me ensinaram, sem mestres oficiais eles serem. Foram as pessoas que eu cruzei na vida, pessoas que muito me ensinaram, humanidades, principalmente. Então, eu sou o que li, e li muito, e leio. Qual era a outra pergunta, Fester? Não, agora é o seguinte, como é que você veio parar na UBE? E quem que você conheceu na UBE? Essa é uma história linda. Essa é uma história linda. Eu fui à UBE, eu tenho esse recorte até hoje. 1971, saiu na Gazeta Mercantil um recorte de que o Centro de Oratória Rui Barbosa, que se reunia na sede da UBE, estava promovendo um curso para jornalismo prático, ou seja, para pessoas que faziam jornalzinho de empresa, como eu fazia na época, eu trabalhava na Federação das Indústrias, e fazia um jornalzinho. Sempre gostei dessas coisas, fazia um jornal dos funcionários. E eu fui atraída por esse curso, grandes jornalistas, como Antônio Fernandes Neto, Antônio Posidônio Sampaio, davam os cursos, inclusive práticos, na Gazeta Mercantil. Fui até lá ver como se diagramava um jornal, essa coisa toda. E eu cheguei lá e eu fui atendida por um rapaz, quintoanista de Direito, chamado Valdecírio Teles Veras. E consegui, que era vice-presidente do CORB, e conheci também, nesse mesmo momento, um escritor já com livros publicados, mais velho do que eu, 10 anos mais velho do que eu, cujo nome era Antônio Posidônio Sampaio, meu saudoso e grande amigo, que nos deixou há 5 anos. E essa amizade, que nasceu naquele momento ali, dentro da sede da UBE, foi para sempre. Eu me casei com o Valdecírio e emprestei os 2 sobrenomes dele
para a minha vida literária, o Teles Veras, porque ele foi o meu grande incentivador na carreira literária. E para o Antônio Posidônio eu virei irmã, porque ele era irmão do meu marido, era como um irmão, foram sócios num escritório de advocacia por 55 anos. Então, é uma história bonita essa, ligada ao UBE. E eu tinha, logo depois, eu publiquei, aí tudo bem, fiz o curso, fui cuidar da minha vida e me casei com o Valdecir um ano depois. Foi uma coisa assim muito rápida. Em 6 meses nós estávamos casados e pronto. Ele estava terminando a Faculdade de Direito de São Bernardo e eu trabalhava em São Bernardo, numa multinacional, como eu já disse. Aí viemos morar para Santo André, onde eu vivo até hoje, vai completar 50 anos que eu moro aqui em Santo André. E tornei Santo André a minha cidade. Aqui eu publiquei meu primeiro livro aos 35 anos de idade, Lições de Tempo, 1982. E aí, logo depois, o Posidônio, que já era sócio da UBE e militava na UBE, não, você vai se filiar à União Brasileira de Escritores. Então, naquele mesmo ano, em 1982, eu me filiei à União Brasileira de Escritores e passei a frequentar semanalmente a União Brasileira de Escritores. E ali travei com conhecimento com grandes escritores. Eu acredito que o primeiro grande escritor que eu conheci de verdade e me tornei amiga foi o saudoso Paulo Dantas, que na época tinha uma atividade incrível como jornalista, como editor. Caio, o nosso querido Caio, meu Deus... Porfírio Carneiro. Caio Porfírio Carneiro, que me guiou por alguns caminhos da literatura, que fez inúmeras resenhas sobre as minhas crônicas. Querido amigo. Enfim, Lígia Fagundes Telles era diretora nessa época e continuou sendo. A querida Renata Palottini, que veio se tornar também uma grande amiga. Enfim, e eu estava no meio dos grandes, tão pequenina, tão irrelevante, e eu ouvia, eu ficava ali ouvindo, e aprendia tanto, né? O Partido Comunista em peso frequentava o BE, e eu tinha que me tornar uma pessoa de esquerda, a começar do Ricardo Ramos e esse pessoal todo. Então, é o seguinte, ou eu me torno uma pessoa de esquerda, ou eu não vou sobreviver aqui dentro, né? E, desde então, meu grande mestre, Posidônio Sampaio, acho que eu era uma analfabeta política, acabei me transformando numa ativista social e política aqui no ABC, e devo a isso ao meu marido e ao Posidônio, que eram advogados do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Eram assessores daquele que viria a ser o primeiro operário presidente da República. Então, eu me formei politicamente na República do ABC, que era de uma efervescência nos anos 80 absurdos. Os peões do ABC estavam à frente do seu tempo, e eu aprendi muitíssimo com eles. Dalila, conta para a gente as campanhas do Juca Pato. Eu acho que pelo menos a da Cora Coralina, que você lançou a candidatura, a do Frei Beto, que é uma coisa sua, do Posidônio, que, aliás, foi o que me aproximou do Posidônio, né? E outros Juca Patos que vocês militaram para valer. O Juca Pato era uma festa, todo mundo queria participar, a gente indicava um monte de gente. Do Frei Beto foi depois da Cora Coralina, mas, na verdade, quem esteve à frente foi meu marido e o Posidônio. Claro que eu ajudei, também estava lá, mas foram eles que encamparam essa... E você também se juntou a eles depois? Mas depois, porque daí o Posidônio vai me dizer, olha, é um amigo meu, e o Posidônio não sabia que eu já era irmão do Beto. Tá certo. Entendeu? Certo. Aí somou tudo. Né? O Frei Beto continua um grande amigo até hoje, me manda todos os livros dele autografados, somos grandes amigos, ele, do meu marido, principalmente. Então, ele deve estar por aí, ele pretendia participar da entrevista. Ai, que delícia tê-lo aqui, seria uma maravilha. Bem,
A da Cora Coralina foi o seguinte: em 1982, houve um encontro em São Paulo chamado Mulheres nas Letras, que foi realizado em alguns espaços, principalmente no Clube Holmes, na Avenida Paulista, e no Teatro da saudosa... não, aquela atriz que era portuguesa e que tinha um teatro ali. Ruth Escobar. Quem promoveu esse encontro foi a Ruth Escobar. Foi realizado no teatro dela e na... E eu participei, eu tinha acabado de publicar meu primeiro livro e tal, entusiasta, e estava lá expondo o meu livrinho e tal. E, de repente, alguém chegou para mim e falou: corre ali que tem uma escritora de Goiânia, idosa, muito interessante, você vai gostar. Eu entrei no salão, estava lá uma mulher muito idosa já, mais de 90 anos, e ela estava entrando com muletas encarquilhadas, assim. De repente, ela chegou assim em frente ao microfone, jogou as muletas e começou a crescer de uma tal forma que eu fiquei assim, mas que loucura é essa, não é? E fiquei encantada com a Cora Coralina. Aí peguei o autógrafo dela, a neta dela me deu o endereço dela, que estava morando aqui em São Paulo com a neta naquele momento, e eu esqueci. Daqui a pouco abre as inscrições para o prêmio Juca Pato. Eu falei: vou lançar a Cora Coralina. Isso vai ser um espanto, o pessoal vai me matar, mas eu vou lançar a Cora Coralina. Cora Coralina tinha 2 anos de escola primária, era considerada uma analfabeta por uma grande parte das pessoas que estavam no... Havia, a gente tem que dizer isso, havia um preconceito muito grande. Era a academia que valia, entendeu? O notório saber não valia nada, né? Hoje as universidades estão reconhecendo esse notório saber. Então, eu ousei lançar a Cora Coralina, com 35 nomes, encabecei, peguei meus colegas poetas aqui do Grupo Livre Espaço, nós mantivemos esse grupo durante 11 anos aqui em Santo André, e lançamos, com o apoio de vários escritores, lançamos a Cora Coralina, que teve uma votação estrondosa. Ela concorreu com 2 concorrentes, né? O Gerardo Melo Mourão, que tinha as academias por conta dele, um grande poeta, a gente sabe, e postumamente o Ricardo Ramos tinha lançado o nome do Teotônio Vilela, que tinha falecido recentemente e era um nome que estava presente ainda na vida pública do Brasil, né? Eu, por exemplo, votaria em qualquer um dos 2, mas eu tinha a Cora Coralina e pronto, eu precisei defender a Cora Coralina. E foi uma campanha acirrada, difícil, com muita briga de bastidores, e a Cora Coralina ganhou com 450 votos contra 200 e pouco, eu acho, do Gerardo Melo Mourão, e com votos vindos de uma camada de escritores chamados, naquela época, de marginais. Eu não concordo muito hoje com esse termo, mas escritores independentes que se correspondem. Veja, hoje eu tirei as pastas do armário e fui ver lá a pasta da Cora Coralina. Não havia, como eu já disse, esses meios rápidos de comunicação. A gente mandava carta datilografada para os escritores, telex e telefonema. Os daqui a gente telefonava, os de fora a gente mandava carta. Então, eu tirava cópia das cartas, eu tenho uma pasta assim, só do Juca Pato, e foi uma dificuldade enorme, é claro, eu tive a ajuda dos meus colegas poetas aqui de Santo André, e foi uma campanha linda. A UBE nunca esteve tão cheia como na entrega do Juca Pato à Cora Coralina. Vieram repórteres de Goiânia. Foi a primeira mulher, né? A primeira mulher em 22 anos de prêmio e a segunda ganhadora fora do eixo Rio-São Paulo. Veja como isto quebrou paradigmas dentro da UBE.
O primeiro nome, fora do eixo Rio-São Paulo, foi o folclorista, que tem milhares de estudos aí sobre folclore e Câmara Cascudo. Câmara Cascudo tinha ganho, e ela foi a primeira mulher e a segunda fora do eixo Rio-São Paulo, em 22 anos de prêmio. Então, isso chamou Você está muito entusiasmada, mas nós precisamos mudar de assunto, que nós temos outras Então, vamos mudar. Pronto, acabou. É porque eu sempre me empolgo com a Cora. Foi um momento tão bonito. E você acabou organizando a obra dela, fazendo prefácio. Não, né? Eu fiz algumas publicações póstumas a pedido da editora dela, que é a Global. Certo. Eu queria falar um pouco da poeta, começar a falar da poeta propriamente dita, né? Eu vou me permitir ler a poesia sua que eu mais gosto. Confidência da Madeirense. Alguns anos vivi na Madeira, principalmente nasci na Madeira. Por isso sou melancólica, teimosa, urze de nascença em luta frente às intempéries, do solo, do vento e das vagas marítimas. Alma em permanente desassossegar. Da Madeira, nada de material veio comigo, e não há nada que eu possa ofertar. Mas da Madeira vem esse ar atrevido, a língua maldicente e áspera, e o hábito de tudo reclamar, atavismos que a consciência, por vezes, rejeita. A Madeira não é apenas fotografias, é a memória real dos precipícios e das vertigens. Encordoamento do que não parecia lembrado, mas é. A memória do que não foi, mas poderia e sequer dói. Essa poesia é você, né? Essa poesia é você. Aliás, eu sou fascinado pela sua poesia, porque você tem um poder de síntese e você fala tanto com tão pouco, né? Então, vamos tratar um pouquinho desse livro sensacional dos seus 70 anos, né? Você fez esse livro chamado 70 e que me surpreende muito. Me surpreende e não surpreende conhecendo vocês, né? Como eu conheço. Quando eu digo vocês, é você, o seu marido e o Posidônio, né? Que é o grande amigo também, que eu já eu também lastimo diariamente. Esse trabalho coletivo. Esse trabalho coletivo. Eu não sei, se alguém souber, me conte. O livro, na verdade, se chama 70 anos, poemas, leitores. Porque ela pediu para 70 leitores indicarem os poemas que ela deveria colocar nesse livro. E os leitores não só indicaram, como são mencionados, escolheram os livros que estão aqui, e alguns até escreveram o porquê escolheram tal ou tal poesia. Você quer falar mais a respeito? Na verdade, você que devia estar falando, né? Não eu. Não, você falou muito bem, e é isso mesmo. Em 2016, quando eu completei 70 anos, o museu aqui da cidade quis me fazer uma homenagem e iria fazer uma sala com as minhas coisas, enfim, para comemorar meus 70 anos. Nós começamos a conversar e a museóloga me disse que queria alguns poemas meus escolhidos por alguém, por algum amigo meu. Eu escrevi para alguns amigos, me escolhe aí, vai ficar na sala lá em minha homenagem e tal. Bom, aconteceu uma série de inconvenientes que eu não venho ao caso e eu não quero mais mencionar, mas não deu certo essa sala. Eu não concordei com algumas coisas e cancelamos essa homenagem. Essa homenagem foi feita na livraria pela minha cunhada, a Luzia, mas eu já tinha alguns poemas escolhidos. Você está falando da Livraria Alfarrábio, né? Que é sua. A Livraria Alfarrábio, que eu fundei lá em Santo André, né? Em 1992. Há 30 anos que eu mantenho essa livraria, que é um centro cultural também aqui em Santo André. E aí eu falei, por que não fazer uma antologia com poemas escolhidos pelos meus leitores? E passei a convidar
listei 70 leitores, para minha alegria, todos aceitaram, e fizeram uma antologia que não é minha, naturalmente. Eu jamais escolheria os poemas que estão nessa antologia. Ou seja, escolheria alguns, mas não seria a minha antologia pessoal. Isso foi de um aprendizado, de uma alegria imensa, porque a visão do leitor, quando ele justifica por que ele escolheu um poema que foi rejeitado por mim, porque foi publicado lá no primeiro livro, há tantos anos, em 1982, me deixou realmente surpresa. E foi uma alegria, enfim, foi algo completamente diferente. É uma antologia escolhida, mas não por mim, por 70 amigos. Você está com o livro aí? Você está com o livro aí? Lê para nós o da página 64, A Metamorfose. Olha, você escolheu um bem antiguinho, hein? Eu vou explicar por quê, mas você vai ler outro. Tá? Este poema virou uma linda letra de fado. Eu tenho uma amiga que musicou este poema e transformou num fado. E eu tenho dificuldade de ler esse poema porque me vem logo a melodia e eu não sei cantar. Então, eu vou ler mesmo e vamos ver como é que sai. Metamorfose. Nesta longa mesa de tábuas, onde há pouco o pão havia e o café cheirava a vida, conversa, família e trabalho, mistura-se agora o verbo, que já se fez poesia, e a palavra adoça o dia, fazendo dos versos pão. Eu pedi para você ler isso porque foi a escolha do seu marido para a antologia. Ah, exatamente. E que eu achei muito adequada, inclusive chama-se Metamorfose, né? Porque ninguém como ele acompanhou todas as suas metamorfoses, né? De menina se transformar em mãe, avó, poeta, tudo mais. Achei muito adequada a escolha dele. Né? Não, com certeza ele viu ali as minhas metamorfoses. A mesa que, quando a casa era muito cheia, eu não tinha um escritório só para mim, agora eu tenho esse meu bunker aqui, mas, na verdade, a mesa que servia o almoço à tarde, servia de escritório também e à noite. E eu queria te perguntar, quem é esse José Armando Pereira da Silva? José Armando é um historiador que acabou de publicar um livro sobre o editor Masao Ono, um livro lindíssimo, reunindo todas as capas e as edições do Masao Ono. É um historiador aqui de Santo André, ele não nasceu em Santo André, mas morou muitos anos aqui, e é uma pessoa que eu admiro e meu amigo. E foi ele que escolheu essa que eu escolheria, né? Que eu mesmo li, que é a Confidência da Madeirense. E o nosso querido Posidônio escolheu Vida Murada. Você quer ler na página 81? Que bom falar da minha poesia também. Às vezes eu digo para as pessoas, olha, eu não sou só ativista cultural, eu também sou poeta. E me dedico, já publiquei 17 livros de poesia, está saindo mais um. E tem escrito, Dalila? Sim, estou com um livro pronto para sair, outro já publicado. Enfim, tenho escrito muito, muito desesperadamente, porque as coisas estão muito difíceis. E para não enlouquecer... Nós vamos chegar lá, daqui a pouco nós vamos chegar no outro livro. Para não enlouquecer, eu escrevo. Vida Murada. Esse é do primeiro livro. Os muros estão subindo, sombrios, na medida exata do crescimento da violência. As casas desaparecem, as pessoas se escondem atrás dos muros. A cidade está com medo atrás dos muros. E os muros crescem, sinistros. O medo está crescendo atrás dos muros. Medo do assalto, medo do estupro, medo dos atos de terror de direita, de esquerda, de centro, medo de ter medo, medo de viver. E os muros crescem, cinzentos. Isso é do meu primeiro livro, tem, não sei, mais quase 40 anos. E já era assim o país. E a Maria Valéria escolheu A Bordadeira, Maria Valéria Rezende, né? Que é grande amiga sua.
Por favor, leia aí a bordadeira na página 60. Escritora premiadíssima que mora na Paraíba, mas é natural de Santos. E ela escolheu a bordadeira porque Santos é um reduto de imigrantes madeirenses, e há um núcleo de bordadeiras lá em Santos que ela frequentou muito. Há muitos estudos sobre isso. Esse livro faz parte de um livro que saiu em Portugal, cujo título é Madeira, do Vinho à Saudade. Saiu na Ilha da Madeira em 1989, se não me engano. Nesse seu livro aqui, dos 70, tem um texto, inclusive, da Maria Valéria contando tudo isso. Sim, exatamente. Ela justifica, eu acabei colocando as justificativas, porque eu acho que enriqueceu bastante as escolhas, viu? Eu vejo que você realmente leu meu livro e estou tão agradecida. Muito obrigada, Festa. Mas, gente, foi uma alegria, não tenho o que agradecer. Eu que agradeço você ter escrito. Ok, obrigada. Bordadeira. Sabem que a madeira é famosa por seus bordados que equivalem a um tapete persa, são caríssimos e muito afamados no mundo. É de risco esse teu ofício, urdindo pontos e riso, a conversa andando à roda e os planos traçados no bastidor. Florista do tecido, enfias sonhos na agulha, traças linhas no destino fatal e premiado fiar. A vida, será ela em ponto cheio ou pespontada de sombras e granitos? Muito obrigado, hein? Agora vamos partir para o outro livro, que para mim foi um murro no estômago, né? Que se chama Tempo e Fúria, né? Mas antes eu vou me permitir fazer eu montei uma cronologia, né? Porque a nossa memória é fraca, né? E está acontecendo tanta coisa, né? E o livro contempla essa cronologia que eu montei. Em junho de 2016, morreu Posidônio, nosso querido Antônio Posidônio Sampaio. Em fevereiro de 2017, morreu a Marisa Letícia Lula da Silva. Em 14 de março de 2018, ou seja, um ano depois, a Marielle Franco foi assassinada. Em abril de 2018, antes que fizesse o mês do assassinato da Marielle, o Lula foi preso. Em maio, no mês seguinte, você passou pelo inferno da cirurgia do Valdeciro, seu marido, que está muito doente até hoje. E em 1º de janeiro de 2019, o inominado tomou posse. E em 25 de janeiro, 25 dias depois da posse do novo presidente da República, nós tivemos a tragédia de Brumadinho. Isso em 25 de janeiro de 2019. Em 2 de março de 2019, Lula foi ao velório do neto, em São Bernardo do Campo. Ele foi solto em novembro de 2019 e a pandemia começa em fevereiro de 2020, quer dizer, nem 3 meses depois. Então, uma coisa atrás da outra, né, para as nossas cabeças, e que você vai e consegue, que você acabou de dizer para me enlouquecer, né? Aliás, o livro se chama Tempo e Fúria, mas você falou para mim que era uma poesia de, como é, de urgência, não? Tem outro? De urgência, poemas de urgência. São poemas de urgência, porque os seus poemas contemplam algumas dessas coisas que eu estou falando, né? Esse da tragédia de Brumadinho é tremendo, só que é muito extenso. Então, fica só mencionado, né? Você lê ou eu leio o Lula no velório do neto? Eu gostaria de ler, se você me permitir. Lógico. Qual é a página, Fester? 45. Está lembrado o quanto foi difícil o avô visitar seu neto morto, né? Porque foi toda uma confusão. Um avô pela dor destroçado do injusto cárcere liberado
vela seu menino morto. Um homem em triste silêncio, armado apenas do que é, em sua dignidade de homem, estadista em conteste, preso político, é escoltado à câmara do seu menino morto. Fardas e armas, dedos sobre o gatilho, posição de atirar, ostensivamente permanecem durante a curta hora e meia que deram ao avô para ficar com seu menino morto. A cena diz muito do Brasil atual, e mais ainda do homem de quem parte deste Brasil tem tanto medo, ainda que de sua boca, como agora, uma única palavra seja pronunciada. São Paulo, 2/3/2019, liberado pela Justiça, ex-presidente Lula participa do velório do neto de 7 anos e retorna ao presídio em Coritiba. G1globo.com. Assim, eu conheci o Lula na UBE, no dia que o Posidônio lançou Lula e a Greve dos Peões, que é a primeira biografia do Lula. Eu vi o Lula, eu falei com o Lula pela última vez no velório do Posidônio. Estávamos todos arrasados, inclusive o Lula, porque o Posidônio foi um grande amigo do Lula. E vocês também, né? Você, o Valdecírio, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Bem, depois que o meu marido foi assessor jurídico do sindicato ao lado de Antônio Posidônio Sampaio. Então, eles acompanhavam aquelas reuniões com o ministro do Trabalho para piso de categoria, reivindicações sindicais, essas coisas todas. Naquela época, o Lula era apenas o líder operário, né? O líder sindical. E é óbvio que eu frequentava o sindicato, eu tinha 3 crianças pequenas, mas, enfim, em grandes momentos eu frequentei o sindicato e conheci o Lula. O Lula nunca veio à minha casa, mas veio à minha livraria algumas vezes. Eu não privei da intimidade do Lula nenhuma vez, mas o conhecia e ele nos conhecia. Já o Posidônio Sampaio, como era sozinho, não tinha filhos na época e tal, privava bastante da intimidade do Lula. Frequentava a casa dele, e o Lula frequentava o apartamento do Posidônio, menos do que o Lula frequentava a casa dele. Mas a minha proximidade vem da admiração mesmo pelo homem, pelo político, pelo líder que ele é, sem coloração partidária. Eu nunca me filiei ao PT, e eu digo sempre que sou uma mulher de esquerda e sou lulista. Então, o Lula é um gênio, um gênio. É um homem que é respeitado agora mesmo em Luxemburgo. Ele fez um pronunciamento e foi aplaudido de pé durante 3 minutos, enquanto o nosso presidente estava em Dubai, e até agora a gente não sabe o que ele foi fazer lá, o nosso atual presidente. Então, e a Folha não noticiou Não, claro. A Folha põe panos quentes o tempo todo, a Folha é o Estado. Bom, mas eu não quero transformar isso aqui num panfleto político. Eu quero dizer que o meu livro é um livro de urgência. Parece que a Lucilene, eu gostaria de ouvir a Lucilene, parece que ela manifestou um certo incômodo, e eu acho que ela tem razão. Eu acho que eu não quero transformar isso aqui em nenhum discurso político, mas eu sou política, porque eu sou uma cidadã, e eu não consigo separar a política, mas no sentido de república, não no sentido político-partidário. Eu não consigo me separar, e não consigo deixar de dizer o momento que nós vivemos, que não tem mais adjetivo para qualificar este momento que nós vivemos. Então, eu não me canso de denunciar. Este livro
Tempo em Fúria foi lançado em 2019, na Feira do Livro do Funchal, e ao término da fala de duas professoras da Universidade da Madeira, que fizeram uma leitura crítica do livro, eu disse que não podia deixar de denunciar o que estava acontecendo no Brasil. E denunciei. Né? Dalila? Mas, então, não posso separar as duas coisas. Dalila, lê, por favor, Tragédia Anunciada, na página 33. De qual? Perdão, eu estava procurando no Tempo em Fúria. 33. Tá, já. Bom, Tragédia Anunciada. Isso foi feito em janeiro de 2019. Eleito sem projeto, sem plano de governo, sem mais nada, bravata armada, toscamente, anuncia, desanuncia, nomeia, desnomeia, recua do recuo. Sob a bandeira do novo, rodeada do que há de mais velho e sórdido da velhíssima República, a equipe desnorteada anda à roda. Trapalhões despreparados, sem roteiro prévio, sem comando, sem direção, fazem da incontinência verbal metralhadora ambulante. Dizem o que realmente têm para dizer. Nada. Valentão, o capitão-presidente não comanda, vocifera. Solenemente desconhece o tamanho, a importância, a complexidade da cadeira onde senta. Obrigado. Muito obrigado. O que mais você gostaria de nos falar, Dalila? Eu gostaria de dizer que este livro é uma exceção. Este livro é um livro declaradamente, explicitamente de caráter político, de caráter social. Eu denunciei um tempo que muito me incomodava e incomodava a muitos. Mas eu quero dizer que estes poemas, que são de urgência, porque eles faziam parte de um outro livro, e eu os publiquei rapidamente, porque fui convidada para ir à Feira do Livro do Funchal e quis levá-lo, não é a tônica da minha poesia. Eu sou voltada para os problemas que me afetam na cidade. A urbe é a minha matéria, a memória é a minha matéria. O livro que o Fester leu, da Madeirense, é esse aqui, Solidões da Memória, um livro que foi lançado em Portugal com uma aceitação muito boa, onde eu falo da minha infância até os 11 anos no Funchal, sempre através de poemas, da travessia atlântica, da ruptura cultural, que foi a chegada de uma imigrante com a sua família ao Brasil, dos preconceitos sofridos, enfim. A minha poesia ela se abre em vários assuntos. Então, não é porque a gente focou nesse momento, nesse livro, mas esta não costuma ser a poesia dos meus 16 livros publicados. Eu não publiquei só poesia, publiquei crônica, publiquei alguns ensaios memorialísticos, mas eu não consigo me libertar. Por trás dos meus poemas está a cidadã. Então, a cidadã tem preocupações sociais, mas eu não quero fazer disso um panfleto político. Não é um panfleto político. Quando eu faço um poema para o Lula e o Neto, eu não cito o nome do Lula no poema. Quando eu cito o presidente da República, eu não cito o nome do presidente, porque até hoje eu me recuso de citar, nesse caso é proposital. Eu não ouso pronunciar um nome de uma pessoa que é tudo que não pode ser no cargo dele. Então, eu quero dizer aqui que aqui está a mulher militante cultural,
social, mas não política, como carreira, nem como nenhum interesse. Nunca ocupei nenhum cargo público político, mesmo que já tenha sido convidada. Quero deixar isso bem claro. Estou na UBE como escritora, e como escritora eu sou uma mulher política, uma cidadã política. Tem um anexo nesse livro que não é político, Exatamente. Que é Uma Estação no Purgatório. E só não se chama Uma Estação no Inferno porque o Rimbaud já tinha dado esse nome, e a epígrafe aqui de Uma Estação no Purgatório. Né? Você gostaria de ler alguma coisa a respeito ou falar disso? Como é que surgiu isso? Porque isso também surgiu num momento de urgência. Sim, surgiu um pouquinho antes dos poemas principais do livro, que foi numa urgência hospitalar do meu marido. Eu estava em véspera de viagem, nós íamos à Feira do Livro do Funchal, e ele teve um infarto, foi internado de urgência, e 24 horas depois ele teve um problema seríssimo com uma hemorragia, precisou ser operado do intestino e ficou 10 dias na UTI, com muita gravidade, e eu o acompanhei e fiz esse purgatório, que são 8 poemas, falando de quem estava trancada num pequeno quarto de uma UTI. Né? Então, eu narro a dor de ver o outro em dor, alguém com quem eu vivo há tantos anos. Então, é um poema que fala dessas coisas, da reflexão sobre a finitude, enfim, sobre a fragilidade humana, né? Quem está ali à mercê daqueles aparelhos todos demonstra toda a fragilidade humana que nós somos compostos. Você não quer ler o primeiro? Posso ler, sim, muito obrigada. Ele faz parte de um encartezinho assim do livro, ele vem com uma ilustração que parece aqueles gráficos dos cardiogramas, eletrocardiogramas. Eu tenho uma epígrafe do Rimbaud e eu começo com o poema assim: sua dor dói em mim. Ele sou eu, a mesma essência amalgamada. 4 décadas e meia e mais, repartidas, confundidas. Somos 2 e somos 1. Dobramento, dobradiça, enfermiços. Obrigado. Realmente é uma emoção muito grande para mim, porque vocês formam um trio, você, o Valdecir, o Posidônio, né? Com os quais eu aprendi muito, aprendo e vivi muito. Né? E foi muito bonito você estar aqui resgatando a nossa sede da UBE, o Bar do Franco, né? O Franco, exatamente. Né? O meu Patrício, o Franco. Fazia uns pastéis deliciosos também. Né? Enfim, a gente só tem que agradecer o que a vida nos deu, né, Dalila? Não podemos ser saudosistas, isso é coisa de velho. Mas eu não estou sendo saudosista, estou falando que para agradecer, porque tudo isso fez o que nós somos hoje. Né? E eu acho que nós estamos muito satisfeitos com o que somos. Eu devo muito àquelas pessoas. Eu perdi assim, eu estou tão emocionado que eu não sei o que mais te perguntar. Né? Não, pergunta. Dá para alguém perguntar. Quer abrir para as perguntas, Fester? Quer abrir para as perguntas? Vamos abrir. Dalila, muito obrigado e um beijão para você. Ricardo Fernandes, então, vai fazer a mediação das perguntas do público. Vamos lá. Olha, Dalila, tem muita gente aqui, mas pelo YouTube, eu não sei se você consegue acompanhar, tem muita gente também. Tem gente do Brasil e de Portugal, né? Olha, eu vou ler algumas mensagens. Tem pergunta também no YouTube.
A Palmiro, Joaquim Celso Freire tem uma pergunta. Luzia Isabela, Isa, fala Portugal, mandando saudade, votos de boa noite. A Cristiane, que é diretora da UBE. Maria Isabel Fester. Floripes, desbravo, e diz que tem muito orgulho de você, irmã, né? Enfim, várias pessoas aqui parabenizando pela sua entrevista, pela sua fala, comentando sobre os poemas que você leu e te dando boas-vindas aqui. E temos umas perguntas, inclusive, acho que esse último poema que você leu, a Luciane fez um comentário lindo, transmite toda a dor e empatia no poema. O Renato diz aqui, que delícia de entrevista, parabéns Dalila, parabéns a Antônio Carlos, que fez a entrevista e que foi realmente bastante emocionante. E tem algumas perguntas aqui, o Ricardo Ramos quer fazer uma pergunta para você, e depois tem duas perguntas aqui do YouTube. Xará, você quer abrir? Fazer a pergunta? Vamos lá, Dalila. Primeiro, quero te parabenizar pelo posicionamento político em alguns textos. Eu acredito piamente que não existe literatura sem que a gente aborde o social. Se a gente não aborda o social, a literatura não se estabelece. Não precisa ter o social no texto, na minha opinião. Eu quero voltar um pouco, eu acho que você vai gostar de eu voltar a isso, porque você não queria ter saído do assunto. Eu vou voltar um pouco na Cora Coralina. Tá? Por quê? Eu cresci numa casa ouvindo falar muito mal de alguns escritores, né? Meu pai, com quem que você conheceu e trabalhou com ele na UBE, ele falava muito mal, por razões políticas, do Borges, né? Falava muito mal, por razões políticas, do Exupéry, falava muito mal, aí por razões políticas, mas também pessoais, do Guimarães Rosa. Ele não gostava do Guimarães Rosa. E quem diria? descia o cacete na Cora Coralina. Dizia que, eu sei. Então, é exatamente isso. Eu fico imaginando você tendo o meu pai na UBE, apoiando o Teotônio Vilela, que ele adorava, e fazendo campanha para Cora Coralina. Deve ter sido uma briga muito boa, não foi, não? Se aqueles corredores falassem, eles saberiam os nossos bate-boca lá. Foi muito bom. Olha, sinceramente, eu gosto de pessoas com quem eu briguei, porque eu aprendi muito com elas também. Afinal, eu trabalhei com o Ricardo e admirava, sou leitora dele, enfim, mas nos respeitávamos. Mas chegou uma hora que ele ficou tão louco assim que as academias de letra do país mandaram num envelope, mas não foi para o Teotônio, foi para o poeta. Mandaram num envelope todos os votos juntos, isso ia contra o regulamento. O escritor é que tinha que mandar fechadinho o seu envelope, a entidade, e eu anulei de cara 21 votos uma vez, né? Aí lá vem. Isso não pode acontecer, porque eu não sei mais o quê, e vai ganhar aquela analfabeta. Aí ele ouviu muito, a gente brigou muito, e depois foi o seguinte, ele não era presidente nessa época, quem era o presidente era o Fábio Lucas, e o Fábio Lucas é que presidiu a cerimônia. Então, ninguém queria me dar a palavra, porque não fazia parte do protocolo. A sede absolutamente cheia, jornalistas, TV Cultura, jornalista de todo canto. A Cora era uma estrela naquele momento, ela estava na mídia e tal, e aí uma turminha da pesada, assim, dos chamados poetas marginais, que era Luiz Avelima, Erusti Santana, Luiz Roberto, Paulo Colina, aquele povo todo chegaram para
chegaram para o Fábio Lucas, falou, Fábio, é melhor você dar a palavra para a Dalila, porque nós vamos fazer um escândalozinho aqui, porque isso foge completamente ao roteiro oficial e tal, e ela vai ter que falar alguma coisa. Estava lá o secretário de Cultura, o Cunha Lima, estava lá um dos diretores da Folha, que era aquele senhor, que agora eu não me lembro o nome, enfim, aquela pompa e circunstância, e o ganhador anterior era o poeta Paulo Bonfim, que se dignou a ler um poemeto para Cora Coralina, desse tamanhinho assim, e tudo bem, fez a fala dele. Aí o Fábio, desconcertado, porque ele pensava como o seu pai, nunca engoliu a Cora Coralina, e aí a Cora Coralina tinha acabado de ganhar um título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Goiás. E eu fiquei muito entusiasmada com aquilo. Eu falei, quero ver ele chamá-la de analfabeta agora, né? E eu sei dizer que no dia seguinte, o meu discurso estava na primeira página do jornal Goiânia, o Goiano, acho, que é o jornal principal de Goiânia, desse tamanho, e o título era assim, Cora Coralina, o rolo compressor que passou por São Paulo, né? Foi muito bonito tudo aquilo, foi muito bonito. E eu sei dizer que completou-se toda a cerimônia, a Cora falou, e quando as pessoas acharam que tinha acabado, o Fábio olhou assim, não, e agora eu vou chamar a Dalila, que esteve à frente da campanha e tal. Aí eu fiz o meu pequeno discurso e, olha, foi inesquecível aquele dia, foi muito bom, mas eu briguei muito com o Ricardo, mas depois nós fizemos as pazes, ficou tudo bem, sem problemas. Eu gosto da Coralina, tá? Eu sou diferente. Aliás, todos esses escritores que eu citei, tirando o Exupéry, eu gosto de todos. Tá? Eu também, eu sei do passado do Borges, eu sei do pensamento do Borges, mas eu não posso negar que ele é um gênio, né? Como é que eu posso? Não dá para separar, não dá para separar. Muito legal, Dalila, obrigado, viu? Obrigada, Ricardo. Olha, Xará e Dalila, aqui tem muitos comentários da Cora Coralina, aqui, a Luciane, ela faz um comentário elogiando você, Antônio Carlos, dizendo que você é um cavalheiro, né? E ela cita a Cora, dizendo que ela é imortal. Ela, sim, deveria estar na Academia Brasileira de Letras, porque é maravilhosa, autêntica e profunda. E tem o Rubens da Cunha, né? Diz aqui, e pensar que Cora Coralina foi a primeira poeta que me fez chorar de alegria por ler poesia. Olha só que bonito. Que bom, que bom. Eu tive a chance de morar em Goiás, né? Durante um ano em Goiânia. E aí, Dalila, eu voltei para cá e depois de 2 anos eu comprei um livrinho da Cora Coralina, né? E eu li aquele conto, A Casa Velha da Ponte, eu acho que esse é o título. Casa Velha da Ponte. Esse livro foi publicado ainda em vida dela, quando eu a entrevistei por conta do Juca Pato. Eu fiz uma entrevista super bacana com ela, que saiu no folhetim da Folha de São Paulo, ainda durante a campanha do Juca Pato. E é impressionante, eu acho que foi o Juca Pato que mais teve repercussão da imprensa, entendeu? Justamente porque fugia ao cânone que normalmente estava ali presente, né? E que bom, então, é isso. O que me impressionou nesse conto foi, além da concisão, né? Foi ela resgatar aquele espírito de uma maneira que eu nunca tinha visto nem em Goiás, né? A descrição daquela casa, uma certa nostalgia de uma coisa que, né, foi de 100 anos e que depois se passou, enfim, eu não vou me lembrar de todos os sentimentos agora que aquilo me resgatou, mas eu sei que essa nostalgia, e eu conheci muito mais Goiás lendo aquilo, né, não muito mais, mas também conheci um outro lado de Goiás que eu não havia conhecido quando eu tinha morado lá. É uma coisa impressionante, né? Olha, há críticos que dizem que a Cora diz mais da vida social e histórica de Goiás na passagem do século XIX para o XX do que muitos historiadores poderiam dizer, e sociólogos, principalmente. Ela analisa, sobretudo, os costumes sociais da época, os rigores que se impingia às crianças, não é? E
a criança simplesmente não existia. O bolo era para as visitas, a criança ficava ali esperando, se a visita comia o bolo todo, a criança não ganhava um pedaço de bolo. Certa feita, eu mandei uns livros da Cora para uma crítica portuguesa da Lila, minha xará, Lelo Pereira da Costa, uma historiadora, uma estudiosa de literatura, estudava Guimarães Rosa e Herman Melville, então muito interessada pelo Brasil, e ela ficou impressionada com a Cora. Ela falou, é incrível o Brasil que ela coloca, a colônia, né, o Brasil colonial, está tudo ali. Eu tenho essa carta dela até hoje, um dia ainda quero ver se cedo para algum historiador da Cora. A Cora hoje tem dezenas de teses e dissertações de mestrado sobre ela. Então, é uma mulher estudadíssima, uma escritora estudadíssima no Brasil, que derrubou todo aquele preconceito, felizmente, viu, Ricardo? Não só do outro Ricardo, seu pai, mas de vários outros, ela derrubou tudo isso, viu? Que bom. Dalila, tem mais gente querendo fazer pergunta aqui. Ó. Olha, o Joaquim Celso Freire, ele pergunta... Eu vi também minha amiga Raquel aí levantar a mão, quero ouvi-la, hein? Qual é o do Joaquim? Qual é a pergunta do Joaquim? Eu vou do Joaquim, depois tem uma outra pergunta, eu vou para você, tá, Raquel? Desculpe, eu não vi você levantando a mão. Pode ser? Tá bom. O Joaquim, ele pergunta assim, Dalila, querida, como disse, você é o que leu. E aí ele faz a pergunta, que Brasil somos ou seremos nós? Ai, ai. Nós somos e seremos o Brasil que já somos, não o que queremos que nós sejamos. Só isso. Bacana. Olha, inclusive, o comentário seguinte à pergunta do Joaquim diz, Dali, Dalila, tempo em fúria. E aí o Dione Barreto... Quem fez esse comentário? Esse foi o Pedro Ferreira. Pelo YouTube, tá? Inclusive, ele faz outros elogios aqui a você, depois eu posso ler. Né? Aí a Dione Barreto pergunta, queria que Dalila falasse sobre esse livro Tempo em Fúria. Ele tem um apêndice no final, queria saber a motivação, quando foi escrito, eu não sei se você já... Bem, eu acho que já falamos sobre isso, ficou bem claro que o apêndice é sobre os dias que eu passei numa UTI, que eu relato esse purgatório, acho que já foi respondido. Bacana. Agora, Raquel, se você quiser fazer sua pergunta, é só abrir o microfone. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com a Dalila e ouvir a sua trajetória e com essa energia, com esse brilhantismo, essa lucidez. E eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer, Dalila, e rememorar o momento que nós tivemos juntas, que foi quando você esteve com seu esposo lá no Clube Português, no lançamento do nosso livro Sangue Português, e foi um motivo assim, de muita alegria para mim, foi uma noite inesquecível. E uma outra vez, eu não sei se você se lembra, que nós pegamos juntas um ônibus, e em São Paulo, saindo da Casa das Rosas, e aí você me mostrou o seu livro, leu alguns poemas, e aí aquilo também ficou marcado na minha lembrança para sempre. E a gente tem se acompanhado muito, você é uma pessoa que admiro em todas essas áreas, vamos dizer assim, ligadas ao livro, à história da literatura, à sua editora, a Alfarrábio, enfim, vê-la com essa tônica enérgica, porque é assim que eu vejo a poesia e a literatura, algo que me traga paixão, energia, força para viver, que eu possa ultrapassar as coisas do dia a dia, as dificuldades, os problemas,
porque tenho aquela estrela, aquele ideal, e eu senti isso em você. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho mais, Dalila, sobre a sua ancestralidade, sobre essa Ilha da Madeira. Eu lembrei que a avó da Cecília Meirelles, a dona Jacinta, era lá da Ilha da Madeira. E Não. Ela dos Açores. Dos Açores. Os Açores, que tem um folclore muito grande, né? Exatamente. Um misticismo. Madeira é mais assim aquele presépio, né? Exatamente. São arquipélagos muito próximos um do outro. E eu queria que você falasse mais um pouco dessa ancestralidade e da sua relação com Portugal e dos seus poemas que falam sobre Portugal, ou das suas obras. Você já comentou um livro de reminiscências da sua infância, que é a nossa coluna vertebral, é o nosso tesouro, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de Portugal e da Madeira. Bem, eu sou autora de 2 livros que falam exclusivamente da Madeira, que é Madeira do Vinho à Saudade, que eu citei aqui no início, um livro que foi publicado em Portugal, na própria cidade do Funchal, em 1989, eu acredito, 90. Esse livro eu fiz durante uma estadia que eu estive lá uns 20 dias e tomei notas, e quando chegou aqui, eu fiz o livro, um poema atrás do outro, porque, assim, eu acho que as memórias são falsas. É claro que a memória é da maior importância, mas ela falseia porque você faz recortes, você esquece, você recria, e a memória da Madeira que eu tinha não é a memória que eu tenho hoje com os inúmeros retornos que eu fiz à Madeira. Então, a minha memória agora foi acrescida de fatos reais, históricos, porque eu leio muito sobre a Madeira, eu tenho uma biblioteca de uns 500 livros, todos que eu trouxe da Madeira ao longo desses anos todos. Então, eu me interesso pela história da Madeira, pelos costumes. Então, eu tinha algumas coisas na minha memória, e quando eu fui pesquisar, estavam, de alguma forma, distorcidas. Propositalmente, eu deixei o que estava na minha alma distorcido, porque era daquela maneira que eu lembrava. E, por outro lado... pouco de imaginação, de invenção. Exatamente. Então, esse livro, Solidões da Memória, ele é um misto dessas duas coisas, né? Da memória real e da memória falseada, que é a memória afetiva, o rizoma que nós trazemos atavicamente, de forma atávica, né? Então, eu saí da Madeira, eu sou uma escritora brasileira, eu não escrevo com a sintaxe do português, eu escrevo como uma brasileira, mas eu sou uma escritora brasileira que nasceu em Portugal, e este rizoma nunca saiu de mim. Então, ele está presente até hoje na minha memória, aqui ou ali, eu uso alguma palavra que alguém me diz, poxa, mas essa palavra está em desuso. Falei, não, na terra onde eu nasci não está, é assim que ela existe, né? Então, é isso, a memória está presente ali o tempo todo. Eu tenho 3 livros, então, que seria esse, Os Solidões da Memória, e um livro, no meio desses 2, que, na verdade, não é um livro sobre Portugal, mas ele dialoga, e você conhece, porque eu lembro que você estava no lançamento, de Estranhas Formas de Vida. É um livro que eu uso como epígrafe de todos os poemas, versos de letras de fado, que eu amo. Eu adoro ouvir Amália Rodrigues, eu tenho paixão, estudo o fado, já publiquei um ensaio sobre o fado e tal, mas aí eu coloco, diferentemente do fado, que usa a letra
em primeiro lugar, aquelas letras trágicas de sentimentos não correspondidos e tal, e eu uso todos os poemas na terceira pessoa e falo de tragédias alheias e não jamais minhas. Nenhuma aqui é minha. São tragédias de ouvir, de ler, de escutar, e dialogo com o trágico da urbe, daquilo que eu vejo, sinto, vivencio, e o trágico das letras tradicionais do fado. Quem fez a Aurélia foi o meu saudoso amigo da UBE, Carlos Felipe Moisés, que também nos deixou há pouco tempo, né? Então, ele faz uma brincadeira aqui sobre fala dessa relação com o fado, com as letras do fado. Então, eu acho que é uma trilogia onde o meu rizoma está presente. Muito obrigada, Dalila. Obrigada, Beijo minha querida. grande. Obrigada. Raquel, obrigado pela pergunta, Dalila. Eu vou ler mais um comentário aqui, 2 comentários, aliás. O Pedro Ferreira, que fez aquele comentário anterior, diz que tem bons comentários da Dalila gravados no Sarau das Ideias, com 2 Ds e um S maiúsculo no final. Quem fez o comentário? Foi o Pedro Ferreira. O Pedro, ele faz parte de um Instituto Ideias que promove um sarau quinzenal virtual, do qual eu participo desde o ano passado. E é um sarau onde a gente conversa sobre poesia muito informalmente e tal, e ele tem gravado episódios, porque ele quer fazer um trabalho posterior com as falas desse pessoal que participa do Sarau das Ideias, que é muito prazeroso, muito gostoso. Que bacana. Olha, eu vou ler mais um comentário aqui. O Rubervan, e depois tem mais uma pergunta, tá? O Rubervan diz assim: sempre um susto gostoso ouvir a Dalila Teles Veras, dona de uma voz muito particular, uma poeta que há muito tempo leio. Bom demais estar perto de pessoas vivas como a Dalila. Né? Ele diz ainda: penso que outro nome de memória é a recriação. Aliás, estou lembrando que já disse o extraordinário Harold Bloom em Angústia da Influência. Né? Então, são comentários. Muito obrigada ao Rubervan, poeta que nasceu no Maranhão e viveu muitos anos no Piauí, agora mora em São Paulo, e de quem eu sou leitora há muitos anos também. Obrigada. Estou vendo aqui, eu estou vendo no chat aqui um comentário da Luciene, a quem eu agradeço, que está aqui presente na tela. Luciene Balbino, que Cora era imortal. Ela sim deveria estar na Academia Brasileira de Letras. Olha a polêmica, hein, Luciene? Luciene, porque é maravilhosa, autêntica e profunda. Obrigada pelo comentário. Ela ainda continua aqui, né? O comentário da Luciene. Sim, a Luciene está aí, Não, eu digo assim, ela escreveu outra coisa. Eu vi aqui na coluna do chat aqui. Ela complementou que era a Berta, se referindo a Cora. A Berta é aprender o tempo todo, aprender até ser uma pessoa boa, né? Parece que o Rogério Duarte quer fazer uma pergunta, e eu queria fazer uma intromissão. Tem uma poesia sua, Dalila, onde você diz que o fato de ser de Portugal e do Brasil é sempre o exílio. Lembra disso? Sim, sim. Eu acho que abordei esse tema do sentimento de eterna estrangeira, porque há momentos que realmente a gente não sabe de que pátria é. Eu me considero uma pessoa relativamente do mundo, eu gosto muito de viajar, gosto muito de conhecer culturas diferentes e tal, mas eu me sinto muito repartida, porque nasci em Portugal e vivi no Brasil como estrangeira até o ano 2000. Eu era uma estrangeira, eu tinha um documento chamado RNE, Registro Nacional de Estrangeiro. E, mais uma vez, eu vou ser política. Eu pedi a minha dupla cidadania, porque eu tinha uma coluna no diário aqui do ABC, o Diário do Grande ABC, eu escrevi durante 5 anos uma coluna semanal, que, para minha alegria, era muito lida e tal, e eu participava muito da vida cultural, política aqui da minha cidade, e
e os vereadores não gostavam muito de mim, alguns, né? Então, mas me deram o título de cidadã andreense. Eu sou cidadã honorária de Santo André, com muita honra. E eu falei, poxa, eu preciso me tornar brasileira também. Eu já sinto essa cidade como minha, eu me preocupo com ela, eu discuto sobre ela, eu quero discutir política brasileira, e antes era um processo longo, difícil, custoso, eu precisei de um agente para ir lá. Hoje qualquer um faz pela internet, se tem um pai, um avô, logo consegue a dupla cidadania. Então, no ano 2000, eu pedi a minha dupla cidadania e me transformei numa cidadã brasileira com RG, verdinho, igualzinho ao de vocês, e para votar pela primeira vez em quem? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Com muito gosto, meu primeiro voto foi para ele. Então, eu hoje sou uma cidadã brasileira, mas não abri mão da minha naturalidade portuguesa. Eu tenho dupla cidadania, não me naturalizei brasileira. Dalila, você trouxe muita gente pelo YouTube, tem muita gente assistindo, mas o nosso entrevistador também, né? O Antônio Carlos, acho que é sua irmã, Antônio Carlos, aliás, ela elogia, você me corrija se eu estiver errado, ela fala da obra da Dalila, Maria Isabel Fester, é sua irmã? Estava no lançamento do seu livro também, fala da obra da Dalila, aplaude aqui, o Floripes também aplaude, aqui, Dalila, a Efigênia Teles Veras também está te aplaudindo a entrevista. Né? Olha, lá do Piauí, hein? Efigênia é lá do Piauí, minha cunhada. Ela está lá no Piauí. Teresina. O Rogério Duarte quer fazer uma pergunta, hein? Rogério, posso fazer uma pergunta do YouTube primeiro, ou que você quer fazer a sua? Pode? Tá. Uma pergunta aqui que ficou, Dalila, deixa eu só voltar aqui um minutinho. O Johnny Barreto pergunta, Dalila, pode falar sobre a Alfarrábio, a livraria e a editora? Você já falou um pouquinho, não sei se você quer comentar um pouco mais. Falei muito rapidamente, mas a Alfarrábio é um projeto de vida que eu, após ter criado minhas filhas, elas já estavam grandinhas e tal, eu resolvi me dedicar ao que eu sempre gostei, que é o livro. Eu montei essa livraria imaginando que a livraria seria autossustentável para poder manter uma programação cultural que eu mantenho ininterruptamente há quase 30 anos. Ela é um espaço cultural, sempre nasceu com essa vocação, e também é uma pequena editora. Eu já editei, eu me dedico aos escritores da região do ABC. Quem não sabe, o ABC é composto de 7 cidades e faz parte da região metropolitana de São Paulo. Essas 7 cidades têm uma população de 2,5 milhões de habitantes. Ou seja, eu fico muito feliz em ser uma poeta municipal, porque com 7 municípios desses já é suficiente se eles me conhecerem e me lerem, mas não leem nem me conhecem, infelizmente. Mas, então, a livraria cresceu mais do que eu, é muito conhecida na região, ganhou um prêmio agora também da Universidade Federal, é um prêmio de excelência acadêmica pelos cursos que a gente promove, tudo de graça, não cobro nada de ninguém, não cobro, mas também todo mundo vai lá sem cachê, todo mundo vem lá de graça. Então, eu peço aos amigos, vamos lá, vamos fazer e tal. É desse jeito que funciona a livraria. E é um lugar de encontro, sobretudo, e que, para minha tristeza, está fechada há 2 anos. Estamos retomando com muito cuidado, com muita cautela. Teremos o primeiro evento presencial agora, dia 27 de novembro. Mas já escrevi um livro sobre a livraria. Nos primeiros 12 anos da livraria, eu listei 550 atividades, transcrevi essas atividades, é um calhamaço de 400 e poucas páginas, e estou preparando o 2º volume para contar a história dos últimos 17 anos da livraria. Que bacana, hein? 400 páginas sobre a livraria, na verdade... Isso só sobre os primeiros 12 anos, agora faltam mais 16, 18 até o ano que vem.
É um registro que você deixa para quem ou quer abrir uma livraria. Inclusive com transcrição de vários debates de pessoas na área das letras, da sociologia, da política, que eu considero válidos até hoje. Eu transcrevi esses debates realizados na livraria e publiquei nesse livro que foi realizado em parceria com a minha cunhada, Luzia Maninha Teles Veres, que é minha colaboradora desde o início lá na livraria. Quer dizer, não é nem colaboradora, eu agora é que sou colaboradora dela, que ela faz mais do que eu. Rogério, você quer... Ricardo, podemos... tem mais pergunta? Não, né? Tem muitos comentários, né? Mas então, não. Então, vamos fazer assim. A minha pergunta é de uma que não exige uma resposta alongada, eu vou pedir uma ajuda para a Dalila, ela já vai entender qual é. Eu prometo. Só antes de eu fazer essa pergunta, tem um comentário lá no YouTube que é do Luiz Avelima, que diz que bom ouvir você. Então, meu querido, fala para ele que ele está ouvindo. Eu também assisti a entrevista dele, que, aliás, deu alguns probleminhas de som, pelo menos para mim saiu meio ruim, mas o Avelino é um amigo querido desde aquela época. Sabia, eu preciso contar rapidinho. Conte. Na primeira gestão da qual eu participei, Avelino foi secretário-geral. Nós representamos mais alguns 2 ou 3, uma renovação na UBE naquela época. As pessoas que frequentavam tinham para cima de 50 anos, os diretores, as pessoas que, enfim, estavam ali sempre. E eu e a Avelina fizemos uma pequena revolução ali, sabe? Começamos a chamar poetas para fazer. E eu coordenei, por exemplo, em 87, um ciclo, Poesia Brasileira nos anos 80. A gente levou uma porrada de molecada, moçada que fazia poesia, fazia fanzine, fazia isso está registrado em livro, eu não sei se a UBE conserva esses arquivos, mas a gente fez Olha, a gente mexeu muito naquela sede, a gente fez muita coisa, a gente representou realmente uma lufada de ar jovem, sabe? Foi muito bacana, muito bacana. Fizemos muitas coisas. Então, Dalila, a minha pergunta tem a ver exatamente com isso. A gente temos hoje algumas pessoas... algumas pessoas não. Essa diretoria nova, ela tenta trazer uma renovação para a UBE e a gente tem encontrado assim, uma certa dificuldade em trazer os escritores para a UBE, tanto que é por isso que a gente está sempre fazendo campanha para o pessoal se associar, para o pessoal se aproximar da gente aqui nas terças literárias, para a gente recuperar a força, né, essa descrição que você fez do Juca Pato, né, com muito envolvimento da imprensa, de vários escritores intelectuais, a gente tem tentado, essa diretoria tem tentado fazer essa renovação. Então, eu queria que você fechasse contando para nós por que a partir da sua experiência, por que um escritor deveria se associar à UBE. Né? Eu achei interessante que você falou que a UBE foi a tua formação, em alguma medida. É o que tem sido para mim, por exemplo, é a experiência que eu tenho vivido na UBE. A UBE tem me formado de um jeito que nenhum outro lugar me formou. Então, eu te pergunto isso. Se você tivesse que dizer para um jovem escritor, para ele se filiar para a UBE, o que você diria? Em primeiro lugar, é preciso que tanto a UBE atual quanto este jovem escritor que pretende se iniciar nas letras conheça o passado da UBE, conheça a história da UBE. A UBE, em diversos momentos, representou uma luta real pela liberdade de expressão, pela profissão do escritor. Enfim, nós temos uma história. O primeiro Congresso de Escritores, em 1945, foi um marco. Nós tínhamos lá Oswald de Andrade, nós tínhamos lá todo mundo que escrevia. Fizemos o segundo Congresso Nacional de Escritores em 1985, onde eu estava presente, do qual eu participei
ativamente como carregadora de piano, e com muito prazer eu carregava aquele piano, eu, a Velima, esse pessoal todo que estava lá nesse momento, ajudamos a realizar, que foi... Então, você cruzava ali nos corredores com Jorge Amado, com Gilberto Gil, eu sei lá, eu não vou me lembrar de todos, mas quem tiver curiosidade de procurar as fotos da plateia e dos corredores do Congresso de 85, foi um marco na retomada da democracia brasileira. Nós tivemos o recém-empossado presidente José Sarney, com todas as ressalvas e tal, presente, ou seja, o Brasil daqui para frente não está mais com os militares. Não era verdade, ainda demorou um pouquinho, né? Camila. Mas, de qualquer maneira, aquilo representou um marco da retomada da democracia brasileira, o Congresso de 1985. Não é verdade, Foi Fred? o primeiro pronunciamento do Sarney à nação. Ele ainda não tinha tomado posse. Ele não tinha tomado posse, exatamente. Acho que foi 21 de abril, o Tancredo morreu no mesmo dia. Aquilo foi um verdadeiro acontecimento nacional. Foi. E todos os 3.000 sócios da UBE tinham orgulho de sua entidade. Tinham orgulho. É preciso que a gente retome essa autoestima. A UBE, eu acredito que neste século, de 2000 para cá, ela passou, além das inúmeras dificuldades, ela foi perdendo, de alguma maneira, uma certa identidade com este passado da UBE. É preciso que as pessoas se debrucem nos anais, ainda é capaz que ainda se achem sebos os anais do Congresso de 45, eu tenho um volume aqui em casa, é preciso que vá até a UBE, me diz aí o que vocês têm. Tudo que se fez agora sobre a história da UBE é muito fraco. Nós temos um livro aqui, foi feito com muito boa vontade, mas é muito burocrático. Era preciso fazer um livro, realmente, a vocação nacional da UBE, aos 62 anos da UBE, foi feito pelos nossos saudosos escritores Caio Porfírio Carneiro, J.B. Sayeg, meus amigos, mas eles se limitaram a transcrever datas, gestões, nomes. Para mim é útil, eu fui a ele ontem para ver em que gestão que eu participei, quem era, porque a memória não guarda tudo. Então, esse livro é muito importante porque ele traz dados até a data da sua publicação, que foi, imaginem, 2004. Depois disso, nós não temos mais nenhum registro, nós não temos mais o jornal. Nós tínhamos o jornal, nós mandávamos o jornal para os 3.000 sócios, né? Era um elo de comunicação. Mas eu vejo, sem bajulação nenhuma aqui, porque não pelo fato de terem me comunicado, eu vejo com muita alegria esta gestão, porque esta gestão soube se valer dos meios eletrônicos para estar próximo dos seus associados. Então, o fato do Rogério estar aí na frente, colocando o tempo todo Spotify, imagine, eu nem sei lidar direto com o Spotify, mas me disseram outro dia que alguém fez o Spotify comigo e que se explodiu de gente ouvindo. Eu falei, mas como assim? Eu não sei nem lidar com isso direito. Mas, assim, é muito importante, tem muita gente que ouve Spotify, né? Então, nós temos Spotify, nós temos Instagram, nós temos YouTube, nós temos... Poxa, isso é maravilhoso. Então, eu acho que devemos usar, quer dizer, um palpite, acho que já está sendo feito isso, levar ao limite essa comunicação, mas sem esquecer de quem somos. Ninguém pode gostar ou se orgulhar do que não conhece. Os jovens brasileiros não têm noção do que seja o Brasil, do que foi o Brasil da República para cá. Não sabem. Não leem história, os professores estão acomodados, com meu respeito aos que não estão, e são muitos. Então, nós voltamos, e é isso que lá no Planalto querem, que sejamos nécios, imbecis, ignorantes,
este momento despreza o conhecimento, com todas as forças do poder, o conhecimento é desprezado. As universidades estão sendo desmontadas, eu faço parte do comitê, como foi dito aqui no início, de extensão universitária aqui da Federal do ABC, e não é por 2 anos, já é por... Eu estou no 5º mandato, fui reconduzida esse tempo todo como representante da comunidade externa, e sei, soube agora na última reunião, que nós tivemos as verbas reduzidas a 50%, a verba da universidade. Ou seja, estão engessados com máquinas caríssimas de engenharia espacial, sem manutenção, porque não há dinheiro para manter. O que está acontecendo no Brasil é gravíssimo, e eu não posso me furtar o tempo inteiro, como escritora, como usuária da palavra, eu não posso me furtar a dizer o desmonte que está sendo feito no país. Ontem nós ouvimos o presidente da República dizer que o Enem finalmente tem a cara deste governo. Isso é um escândalo mundial. Isso não pode ser aceito. A ideologia prevalecer sobre o saber laico, o conhecimento, as universidades, não dá mais, gente, não dá mais. A gente está muito quietinho, muito acomodado. A UBE tem que assinar manifestos, sim, como nós fizemos inúmeros na ditadura. Nós nos manifestávamos, nós pagávamos do nosso bolso matérias pagas nos jornais para dizer nós não concordamos com isso, nós precisamos nos manifestar contra a censura que já está sendo exercida no Itamaraty. Os livros de chanceleres importantes estão sendo censurados. Então, o que está acontecendo no Brasil é muito mais grave do que a grande imprensa nos passa, porque a grande imprensa ela quer um meio, ela quer panos quentes, ela quer o morno, e o inferno, como diz a Bíblia, está cheio de mornos. Então, nós não podemos mais ser mornos. Nós que somos escritores, temos sim que usar a palavra em favor da liberdade, da liberdade de expressão, sobretudo, e do Estado democrático de direito, porque não somos mais um Estado democrático de direito. Isso é muito grave. Vemos todos os dias e sabemos que a justiça foi politizada. Está aí, os lava-jato, todos candidatos a presidente e a senador. Isso é um escárnio. Para nós, eu me sinto vilipendiada por essas notícias. Então, nós temos uma polícia ideologicamente também comprometida, nós temos praticamente todos os poderes, com raras exceções, o Supremo ainda tem se comportado para manter o mínimo de respeito que há entre os 3 poderes. E é preciso que afirmemos, eu não tenho medo, eu já tenho 75 anos, o que pode acontecer comigo? Ser presa? Nossa, eu não tinha medo lá na ditadura, eu vou ter agora. Antes eu era jovem, agora eu não tenho mais o que perder. Então, eu digo isso com todas as forças da minha alma, não digo isso, digo em Portugal todas as vezes que eu vou lá, e não posso deixar de dizer, e faço um apelo aqui a toda a diretoria, a todos os escritores, que não precisam manifestar sua ideologia, seja lá qual for, seja de centro, seja de direita, mas é preciso que a gente saiba que nós estamos sob um Estado autoritário, beirando o fascismo, e que todo dia lança um golpe contra o povo brasileiro. Estamos passando fome, voltamos à linha de pobreza extrema, temos um nível de desempregados absurdo e inimaginável, estamos paralisados. Então, façamos o que está ao nosso alcance. Eu não posso mais ir para as ruas, que eu não tenho pernas para correr de bombas de borracha e nem essas coisas. Mas uso da minha palavra o quanto posso pelas redes sociais, por onde eu posso, e eu uso da minha palavra contra essa excrescência que nós chamamos de governo federal. Desculpe
Não, Desculpe, eu exagerei, mas eu me Não empolguei. exagerou, não, eu te agradeço. Foi Obrigada. ótimo, foi ótimo. Obrigada. O pessoal te aplaude. Eu vou colocar na tela. Obrigada. Coloco na tela do YouTube para todo mundo ver que você foi aplaudida pelo pessoal. Obrigada. Nós é que agradecemos, Dalila. Luciene, eu nunca serei candidata, nunca, jamais na minha vida. Eu quero a minha liberdade de crítica. Não é essa a minha... Dalila, a gente costuma se despedir aqui da seguinte maneira. Eu vou apresentar aqui quais são os próximos entrevistados, e aí depois, na ordem, se despedem de você. O Ricardo Fernandes, o Ricardo Ramos Filho, o entrevistador Antônio Carlos Fester, você, e aí a gente fecha. Pode ser assim? Claro. Eu coloquei o Antônio Carlos Fester por último, que eu sei que vocês são muito amigos, então ele vai ser o último a se despedir. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Ricardos? Então tá. Nossas próximas entrevistas serão as seguintes. Já vai aparecer aí na tela de vocês. Então, semana que vem, sempre terças-feiras, às 19 horas. Semana que vem a gente tem a Eliane Brum, é a nossa entrevistada do dia 23 de novembro. No dia 30 de novembro, Sandra Trabuco Valenzuela. No dia 7 de dezembro, a gente vai entregar o Juca Pato à cartunista Laerte. E 14 de dezembro, a gente encerra o nosso ano com a entrevista da Carla Bessa, que ganhou o concurso de contos Ana Maria Martins. Outros vencedores do concurso também estarão presentes. Então, além da entrevista, a gente vai encerrar o ano, fazer uma festinha assim, mesmo que virtual, uma festinha de encerramento. Então, vamos lá, Ricardo Fernandes. Oi, Dalila. Olha, muito obrigado pela sua entrevista, por você estar aqui conosco. Além de ser uma entrevista deliciosa, eu acho que foi uma entrevista necessária, né? Porque suas palavras motivam a gente sempre a querer buscar algo, a querer buscar mais associados que lutem pelo que a gente acredita. Então, só tenho a te agradecer a todas as pessoas presentes aqui no Zoom e também pelo YouTube. Alguns comentários, foram muitos comentários, viu, Dalila? Peço desculpas ao pessoal se eu não consegui ler todos, mas eu acho que fica o registro aqui de que foi uma entrevista muito bacana, muito boa, e que a gente vai guardar na memória para agir a partir dela. Muito obrigado, viu? Ricardo Ramos Filho. Dalila, muito obrigado. Obrigado a presença de todos. A gente tem, sim, como entidade, procurado se manifestar e temos nos manifestado bastante. O que eu digo para a diretoria, o problema maior que a gente enfrenta, Dalila, é que, a bem da verdade, a gente precisaria se manifestar quase todo dia. Quer dizer, então, fica complicado. A gente tem um pouco medo, assim, às vezes, de cair na mesmice, de todo dia ter um manifesto, todo dia ter alguma coisa, porque todo dia tem coisa errada, tem descalabro, tem coisas que a gente não aceita. Então, a gente tem procurado filtrar um pouco e realmente falar quando o absurdo sai um pouco da normalidade do absurdo diário e se torna um absurdo maior do que o de todo dia. Mas a gente tem procurado se manifestar e vamos continuar nos manifestando sempre contra esse governo autoritário, fascismo, isso que a gente vê que nos avilta diariamente e que faz com que a gente perca o sono. Queria agradecer a tua presença, as suas palavras e a presença de todos os amigos que nos prestigiam toda terça-feira. Um beijo para todo mundo. Obrigado, Ricardo. Antônio Carlos, te deixei para o final porque sei da sua amizade com a Dalila. Eu estou assim muito gratificado, inclusive porque pelo que a Dalila falou há pouco dessa militância da UDE, porque um dos Jucapatos que mais me emociona foi o do Dalmo Dallari, que foi campeão também em votos,
e que foi eleito porque tinha apanhado. Ele foi sequestrado, apanhado, foi para a missa do Papa em cadeira de roda, e isso denunciou a ditadura para o mundo inteiro, porque a missa do Papa foi televisionada para o mundo inteiro. A partir daí, ele foi candidato a intelectual do ano e teve uma vitória, porque essa é a UBE que eu almejo e que eu vivo e que eu conheço. A Dalila, de certa forma, fez o resgate daquilo que a gente entende, eu sei que o Ricardo Ramos também, o Rogério, tudo isso nós temos conversado, do que deve ser e do que é a UBE, né? Por outro lado, tem todo esse envolvimento meu afetivo, pessoal, com a Dalila, ainda que a gente conviva pouco, né? A gente tem uma coisa que permanece, porque nós, né, Dalila, falamos a mesma língua, né? e temos uma série de pessoas, sobretudo Posidônio, que nos une. Então, eu quero agradecer. O Posidônio e o Beto. É. Então, eu quero agradecer ter aceitado o meu convite, né? Mando um grande abraço para o Valdecírio e um beijo muito fraterno e muito especial para você. Obrigado. A palavra é sua, Dalila, a palavra é sua. Não direi mais nada, apenas um poemeto bem curto que resume o que é a minha cara, como diz o Fester. Chama-se Recusa e é desse livro que nós falamos. Há qualquer coisa de interlúdio nesta ópera trágica, bufa, sem libreto, só prelúdio, para a qual não fui convidada. Não ouço, não quero, não vou. Obrigada, meus queridos. Foi uma alegria estar aqui. É com esse poema, então, com essas palavras que a gente encerra a terça literária de hoje. Muito obrigado, Dalila. UBE é sua casa, você sabe disso. Por favor, esteja próxima de nós. Estendo o convite a todos aqueles que estão nos assistindo no YouTube, aqui nesta sala. E até a próxima terça literária, na semana que vem. Boa noite.